Oi, gente. Bom dia para vocês. Bom dia para o oitavo ano A. Boa tarde para o oitavo ano B. A gente está aí com saudade de vocês. Nós sabemos das dificuldades dos alunos. Estamos tentando aí suprimir essas dificuldades, mas a gente conta com a boa vontade de todo mundo para que nós possamos aí ter aí um bom rendimento, tá? Na medida do possível, ok? Nós vamos hoje trabalhar a unidade 10. Tá? Que é a estrutura de um jornal. Por que eu tô trabalhando tanto isso daqui, galera? Porque eu vou voltar nesse assunto em breve, tá? Então, isso daqui é só o comecinho. Então, nós vamos voltar ainda nesse assunto. Depois, no segundo bimestre, a gente vai começar com uma narrativa que vai depois levar novamente à criação de um jornal. Então, é importante que vocês tenham bem em mente o que é isso, tá? Eu sei que o jornal talvez não exista mais daqui a alguns anos, mas daqui a alguns anos, tá, galera? Não é de hoje para amanhã. Então, ele é importante na vida da gente. Por quê? Porque é o jornal que traz notícias reais. Então, é essa a diferença de uma narrativa. Você pegar um livro como esse eu já mostrei para vocês já viram, Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo. É um livro que foi apresentado e a seleção foi feita pela Ana Maria Machado, tá? Tá aqui os dois. E esse livro aqui eu ganhei de uma mãe que o aluno, cujo filho, recebeu lá no estado, né? Na época que eles estavam ganhando os livros, e ela resolveu doar para mim, tá? Adoro. Então, é uma coisa assim, aqui tem crônicas, são ficções. Talvez, né, embasadas aí em fatos reais, como por exemplo, tá, uma história que ele tem aqui que fala sobre as casas, os condomínios, tá, muito interessante, lá na página 43, que é uma coisa assim, que a gente ia fazendo, mas aí a gente pensava, puxa vida, mas será que a gente precisa mesmo disso, né? Na verdade, é o segurança, tá? Que tá na página 95. Esse livro, eu ia ler outro para vocês. É interessante que ele foi separado por assuntos, tá? E ele tá aqui, ó, em fábulas, tá escrito segurança. Fábulas, o que eu falo pra vocês, galera? Fábula sempre é uma mentirinha, né? Não é uma história com base na vida real, mas se for uma lenda é real, e se for embasado nela, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Depois a gente vai trabalhar isso daqui dentro do que seria um jornal, né? Numa entrevista, num artigo, numa reportagem. Entrevista, você narra lá um pedacinho da vida uma parte da vida do entrevistado e depois começa a sua pergunta, resposta, pergunta, resposta. Isso aí é tranquilo, tá? Mas aí a gente vai ter aquelas partes que são um pouquinho maiores. Então, você tem um artigo que tem as informações, mas não estão tão aprofundadas. E aí você tem a reportagem, que está bem aprofundada. Eu vou mostrar uma para vocês hoje, tá? Dentro do contexto, a gente vai ter isso aqui, a manchete, né? Aí você tem o título, a formação dele, isso daqui é a diagramação. Então, lá no computador, hoje tá facinho. O computador, ó, facilitou a vida de um monte de gente. E antigamente que não se tinha isso, né? Bom, o que eu separei para mostrar para vocês, esse daqui, ó, é um caderno de saúde, tá? O jornal que eu escolhi foi a Folha de São Paulo. Então, eu sempre compro a Folha de São Paulo pra gente ler. E é a partir deles que eu formo a minha opinião. Vocês leram isso daqui? Tá assim, ó, a maioria é contra a renúncia de Bolsonaro, aponta o Datafolha. A Datafolha é super importante, viu, gente? É uma fonte bem fidedigna, a gente pode confiar neles. Não é fake, tá? Mas depois tem aqui a história do porquê, tá certo? Aí, lá na primeira página, então... já logo no começo a gente tem a manchete, tá? Ó, vocês têm aí nome do jornal, manchete, né? A Folha falando aqui sobre.
E aqui é sem parar, portuários de Santos sentem, né, a guerra contra o coronavírus. Então, isso daqui foi uma foto tirada, é aérea, lá do Porto de Santos. São fotos geralmente impactantes, né, para chamar bem a atenção do leitor. Aí vocês abrem a primeira página, vai ter lá o editorial. O editorial é o editor que escreve, então ele sabe tudo que tem dentro do jornal, todos os conteúdos, é o cara que entende de tudo. E aí aqui embaixo tem as partes que eu gosto, que são as crônicas, tá? São vários autores, e aí a gente pode, a partir dessas crônicas, ver o que está acontecendo no mundo e expressa a opinião deles. Então, a partir do momento que você lê uma opinião, você pode mudar a sua, tá? Ou adquirir mais conhecimento para você o quê? Para você defender a sua opinião, para você defender a sua ideia. Né? Então, lá no final desse caderno aqui, que é o primeiro, que é o que eles chamam de A1, A2, A3, tá? A gente tem falando do mercado financeiro também. E aí vamos tendo as páginas falando de outros países. Tem esse que eu gosto bastante também, que é Ilustríssima, né? Esse também é bem legal. Esse jornal desse domingo, tá? Que foi no dia 5, domingo, dia 5, ele veio só falando do corona. Por que que a gente tem que saber tanto do corona, gente? Porque vocês não têm noção, não é só um vírus. Ele não está movimentando só a indústria farmacêutica, ele não está movimentando só a mídia. Tem muita coisa, tá? E aí eu separei isso daqui para vocês. Então, a gente tem aqui já como matéria, né? As pessoas que moram na periferia, os periféricos, estão sofrendo muito com essa questão do apoio do governo, sem apoio do governo, né? A gente sabe de notícias do Rio de Janeiro que as favelas já estão sem água. Você viver sem luz é uma coisa, viver sem água é totalmente diferente, né? E isso daí você vai, então, adquirindo, tá? Conhecimento. Nossa, a Pro tem que ler tudo isso? Tem, gente, tá? 8º ano, vocês já não são mais bebês. Então, o que acontece? Alguém vai ler para vocês? Pode até ser. Mas o mais interessante é que vocês leiam e vocês adquiram, então, o conhecimento. O que eu separei para vocês foi isso daqui, ó. Essa parte. Tá? Isso aqui são máscaras. São máscaras de médicos que estão atendendo lá nos Estados Unidos. Eles penduram as máscaras deles para que depois, na hora que eles forem fazer o turno deles de novo, né, cumprir o horário deles, são 4 horas por dia, mas, ó, é 4 horas ali, ó, na pauleira, tá? Que eles possam, então, utilizar as mesmas máscaras. Então, às vezes, eles higienizam, é lógico, né? Mas que ninguém fique com a máscara do outro. E aí, eles colocam o nome, colocam alguma mensagem, né, para o colega que está por vir. E aí eu achei interessante o seguinte: o título, vocês viram aqui um monte de máscara. O título, Escolhas Dramáticas em Contextos Trágicos. Então, ele já chama bastante atenção. Muitos parágrafos, o texto é bem longo, e aí vocês veem a utilização das conjunções. Lembra que eu falei das conjunções? Ano passado eu passei para vocês no texto, né, um monte de conjunções. Falei que esse ano a Nilda ia passar mais coisa para vocês, então vocês fiquem atentos a isso. Porque um texto bem escrito, ele convence o leitor, tá? Ele traz mais informações. Aí eles utilizam assim, ó, todavia, mas contudo, porém, tá? Uma conjunção adversativa, assim, conclusiva, tá? Por fim, concluindo a coisa. Então, vocês vejam que em textos como este, é isso aqui, tá, gente? São utilizadas várias conjunções para levar o quê? O leitor a criar o seu próprio valor, o seu próprio juízo, tá? E aqui é interessante que ele diz o seguinte, que a limitação citada neste último ponto refere-se à decisão de limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal,
de enfermidade grave e incurável. Aí você percebe que eu já não estou mexendo só com o doente, eu estou mexendo com protocolos, e vocês vão ouvir bastante sobre protocolos. Um deles é o seguinte: a resolução do Conselho Federal estabelece os seguintes níveis de priorização. 1. Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhum risco e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. 2. Pacientes que necessitam de monitorização intensiva, pelo alto risco de precisarem de intervenção médica imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. 3. Pacientes que carecem de intervenções de suporte com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. 4. Pacientes que precisam de monitorização intensiva pela elevada probabilidade de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica. 5. Pacientes com doença em fase terminal ou moribundos, sem possibilidade de recuperação. É esse protocolo que eles têm, que eles vão escolher, tá? Quem fica vivo e quem morre. Então, são situações trágicas dentro de um contexto do qual nós estamos passando. E aí, do ladinho, isso daí, gente, é legal a gente ler, porque a gente fica sabendo de muita coisa. Então, a gente não fica assim, eu fiquei sabendo da boca de não sei quem. Vão ler, gente. Fiquem sabendo de vocês, tá? Esse texto aqui, esse outro, os sinos dobram por nós. Quem escreveu foi a ex-candidata à presidência, a Marina Silva. E ela conta um pouquinho da vida dela aqui, em que lá no Acre, eles sofreram com as obras do alargamento da BR-364, a derrubada de armas, e houve então uma epidemia violenta de sarampo e malária. Então, vocês vejam que nós temos, né, desde sempre, desde que o mundo é mundo, uma questão de epidemias. Tá? Esse assunto não é um assunto novo, é um assunto antigo. Eu já falei para vocês darem uma lida sobre o que foi a febre espanhola no começo do século passado, que matou 1/3 da população, dizimou 1/3 da população mundial. Então, hoje, com a tecnologia que nós temos, com a ciência, do jeito que ela cresceu, essa questão da quarentena foi porque nós já vivemos em tempos, né, muitos lá atrás. Então, você fala assim, século passado. É século passado, gente, faz 100 anos. Mas o que se aprendeu em 100 anos? Se aprendeu que se nós fizermos uma quarentena, nós não teremos um quadro tão grande de mortes, né? E aí ela fala da experiência que ela teve, e o mais interessante é que ela traz de fatos históricos, um fato histórico que embasa essa questão de falar, fique em casa, faça a quarentena, tá? Então, seria o seguinte, em Londres, na Londres de 1624, os sinos da Catedral de St. Paul, onde o poeta John Donne era o deão, ele que cuidava de lá, tocavam quase ininterruptamente, anunciando as milhares de mortes causadas pela peste. Isso aqui, gente, em 1624. Foram 300 anos de peste. Não foram 100 anos, 50 dias, 10 dias. Foram 300 anos. Até eles começarem, né, a observar, conhecer, saber por que aquilo acontecia. E ela te diz o seguinte ainda. Atingido por grave enfermidade, Donne escreveu um dos seus textos mais conhecidos, a Meditação 17. Nenhum homem é uma ilha sozinho em si mesmo. Cada homem é parte do continente, parte do todo. Se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se fosse um promontório, assim como se fosse uma parte de teus amigos ou mesmo tua. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade, e por isso nunca mandes indagar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Então, é interessante a leitura de um jornal. Ele traz muitas informações, são informações reais, não são ficções, por isso que a gente acaba aí
insistindo tanto na leitura deles. Tem um outro artigo que eu achei interessante, esse depois eu vou postar para vocês, tá? Vou subir lá no AVA, que é um texto de um juiz, tá? Um desembargador. Então, o título é o seguinte: Justiça de São Paulo nega prisão domiciliar e alega que só 3 astronautas não terão contato com o coronavírus. O desembargador de São Paulo diz em decisão que até o príncipe Charles se contaminou e que todos os 7 bilhões e 800 mil habitantes do planeta Terra estão sujeitos ao risco. Quem escreveu foi a Tatiana Stoqueiro. Esse texto aqui está no G1, tá? Saiu essa matéria do dia 1º/4. E aí vocês falarem assim, mas tem que ter tanto conhecimento? Para quê? Para isso. Para quando vocês forem juízes, vocês forem desembargadores, vocês forem advogados, vocês tiverem aí o domínio da língua, da palavra, vocês escreverem dessa forma, como esse desembargador escreveu. E eu vou falar para você que ele leu Guimarães Rosa, tá? Lewis Carroll, leu de tudo. Então, ele faz a seguinte citação, tá? Na decisão do desembargador, ele diz: dos cerca de 7 bilhões 780 milhões de habitantes do planeta Terra, apenas 3, Andrew Morgan, Oleg Skripoka e Jessica Meyer, ocupantes da Estação Espacial Internacional, o primeiro a 256 dias e os outros 2 a 189 dias. Portanto, há mais de 6 meses, por hora, não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado, quem usa muito famigerado é o Guimarães Rosa, tá? Tem inclusive um texto dele que chama famigerado, e depois eu vou passar para vocês. O famigerado, então, coronavírus. Segundo o desembargador, os astronautas são as exceções. Eles não vão pegar o vírus porque eles estão fora da Terra, certo? Portanto, à exceção dos 3, todos os demais estão sujeitos a risco de contaminação. Em primeira instância, o juiz... Aí já entra no juiz de Campinas falando que não, que se nós todos estamos aqui, foi uma detenta que pediu, então, a prisão domiciliar. Aí o desembargador ainda diz o seguinte: a questão relativa ao Covid-19 tem sido alegada de forma tão indiscriminada que sequer mereceria análise detalhada. Ou seja, tem um monte, uma galera que está presa, que está pedindo, né, para ter a prisão domiciliar. Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada, tais como o príncipe Albert de Mônaco, o príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da Ordem da Sucessão ao Trono, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, etc., foram contaminados e estão em tratamento, salienta ainda o desembargador. Se todos eles pegaram, e são pessoas, né, que nós consideramos privilegiadas, por que nós não pegaremos? Por que nós não correríamos o risco? Então, cuidar da saúde em primeiro lugar, né? Fazermos a quarentena, gente, é uma questão assim super de saúde. Eu já falei para vocês, eu não quero falar assim, lembra do fulano? Morreu de Covid, tá? Isso é muito trágico. Então, para que nós estejamos juntos aí em breve, vamos aí fazer a quarentena, respeitá-la, tá certo? É uma questão de higiene, né? A gente já conversou sobre isso. E, aproveitando que vocês estão na quarentena, leiam. Na próxima aula, então, eu vou ler para vocês Segurança, tá? Que é um dos textos mais legais que tem aqui dentro desse livro. E ele abre, assim, muitos precedentes para que nós façamos outros textos, tá? Ele tá bem atual e dá pra gente fazer um trabalho bem bacana. Então, vamos aí ao nosso trabalho, fazendo a leitura, e encontro vocês lá no AVA, tá? Beijo pra vocês.